crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e vamos continuar falando sobre a função do número. E na nossa aula de hoje, nós iremos aprender que os números, eles também expressam ordem. Como assim, professora? Crianças, nós já aprendemos como registrar quantidades com os números. Aprendemos a contar até 10 e representar esta quantidade utilizando os algarismos, certo? Só que hoje nós iremos falar dos números em uma ordem. Já conseguiram imaginar como que esses números podem indicar ou representar uma ordem? Bom, para respondermos esta questão, primeiro precisamos compreender o que é uma ordem. Consegue imaginar e pensar alguma situação que você já viveu e que observou que os números estavam indicando uma ordem? Vou mostrar para vocês uma situação muito simples de entender quando os números indicam ou representam uma ordem. Aquele dia em que você encontrou as carteiras dispostas em uma fila, uma atrás da outra. Observem que, quando o aluno entra na sala de aula e senta naquela carteira, um atrás do outro, nós encontramos uma ordem. Teremos o primeiro aluno da fila, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Então, nesta situação, nós estamos utilizando aí uma ordem. Vamos lá! A professora Fernanda, ela vai fazer um origami de um chapéu. Vocês já imaginaram como nós podemos fazer um origami utilizando um chapéu? Para isso, eu vou precisar somente de uma folha A4. E eu convido você para pegar a sua folha. Tempo na tela. Tempo encerrado, crianças. Observem que eu tenho aqui uma folha A4 e nós vamos seguir o passo a passo de como fazer um chapéu. Primeiro, nós iremos encontrar uma ponta a outra, certo? E para isto, nós vamos realizar a dobra. Olha só que legal! Primeiro passo que a professora Fernanda realizou foi dobrar a folha ao meio. Quero que vocês observem que os números ordinais estarão presentes aqui. Agora, nós precisamos, levar uma ponta de encontro com a outra. Assim, olha só. Nós vamos fazer esta parte. Primeiro, você dobra um lado, ok? E depois você dobra o outro lado. Então, aqui, crianças, nós seguimos mais outros passos aí, utilizando também os números ordinais. Então, vamos voltar sempre aqui, olha só. Primeiro, nós dobramos a folha ao meio, depois uma ponta e seguido da outra. Para finalizarmos o chapéu, é só dobrarmos novamente aqui. Certo? Dobramos essa parte para cima, viramos de costa para dobrarmos também esta outra parte. E assim nós teremos um lindo chapéuzinho, olha só, fechamos as pontinhas aqui e foi possível fazer um origami aí, utilizando apenas uma
folha A4, certo? Aqui está o nosso chapéu. Pois bem, vocês conseguiram perceber os números ordinais presentes neste momento em que fomos fazer o origami do chapéu? Sim, porque precisamos organizar algumas etapas. O que foi feito primeiro, e em segundo, e em terceiro, e em quarto, e assim sucessivamente. Observem a ordem em que o origami foi feito e observe os números ordinais em cada quadrinho. Primeiro, dobramos a folha ao meio. Qual etapa aqui que mostra a folha sendo dobrada ao meio? Observem que nesta etapa nós utilizamos o número ordinal primeiro, que representa aí a nossa primeira etapa. A segunda etapa do nosso origami foi o quê? Dobrar aí novamente a lateral da folha, fazendo uma espécie de um triângulo. Então, olha para vocês verem. Foi isso que fizemos. E nesta etapa, nós também estamos utilizando os números ordinais. O número segundo. Qual foi mesmo a terceira etapa? Olha só, a gente realizando agora, de fato, a terceira dobra, porque no passo anterior, fizemos as marcações. E agora vem o quarto e o quinto passo. Crianças, é muito comum utilizarmos os números ordinais em diferentes situações do nosso dia a dia. Basta prestarmos bastante atenção. Agora, vamos imaginar aqui outras situações do nosso dia a dia em que podemos encontrar aí uma ordem. Vamos lá? Como eu disse para vocês, na sala de aula, na escola, as crianças costumam ir ao refeitório, ao banheiro, para a aula de educação física, para a biblioteca ou até mesmo ao laboratório de informática, seguindo o quê? Uma fila. Olha essas crianças aqui aparecendo em uma fila. Elas estão utilizando uma ordem. Temos a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima criança. Neste exemplo, eles estão seguindo uma ordem. Quem aqui já participou de um campeonato? Já participaram de um campeonato? Quando existe um campeonato, pode ser uma corrida, uma disputa aí, até mesmo na aula de judô, nós teremos o quê? Um pódio. Para que serve esse pódio? Para darmos destaque aos vencedores. Aquele que ficou em primeiro lugar. Olha o nosso pódio aqui representando o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, nestas situações, os números também estão indicando uma ordem. Quem já ganhou uma medalha porque conseguiu o primeiro, segundo ou terceiro lugar? De repente, no campeonato de leitura da escola de vocês. Então, nessa medalha, ela também vai trazer a representação do número ordinal. Já foram ao cinema com os pais de vocês? Como estão dispostas as cadeiras do cinema? Nós temos a primeira fila, a segunda, a terceira, não é mesmo? Então, nós também encontramos ordem quando entramos na sala do cinema. Para fazer a lista de compras, a chamada que o professor realiza em sala para computar a frequência dos alunos. Ali também existe uma ordem. O primeiro da lista, o segundo da lista e assim sucessivamente. Então, dentro da própria escola de vocês, é possível encontrarmos os números ordinais. Mas como registrar a escrita dos números ordinais? Observem agora esta lista onde aparece alguns números ordinais. Vamos realizar a leitura? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo,
oitavo, nono e décimo. Observe o que acontece a partir do décimo. Nós vamos repetindo. 11º, 12º, 13º, 14º e assim sucessivamente até chegarmos no 20º. E o que acontece aí, gente? Repetimos novamente. 21º, 22º e assim por diante. Vamos parar no 20º, porque é até o número que nós estaremos trabalhando com vocês. Agora vocês têm aí uma lista com o nome dos números que podem estar sempre treinando em casa. Agora, a nossa aula está chegando ao fim. Vamos encerrando e eu quero deixar um desafio para vocês aí em casa. Combinado? Vamos brincar de ordenar. Vamos brincar de colocar os números, os brinquedos de vocês, os objetos que vocês têm em casa, seguindo uma ordem. Lembrem-se, crianças, que a gente pode colocar tudo em ordem. Os carrinhos, os vidros que vocês tiverem em casa descartáveis, as bonecas e muito mais. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!